Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, aprendendo mais da palavra do Senhor, declarando que só há um Deus, levantando um altar diariamente na presença desse Deus, declarando que as nossas vidas estão sob o controle dEle, de que Ele é soberano sobre tudo o que acontece em nossas vidas, de que Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso ajudador, Ele é quem nos salvou, Ele é quem nos trata, Ele é quem nos alinha, é Ele quem nos preenche com o alimento diário, com a palavra dEle, com a vida que vem dEle. Ele é a plenitude de vida que nós necessitamos, Ele é tudo, tudo, tudo que nós necessitamos para continuar andando nessa terra como peregrinos, mas sobre o olhar, sobre o cuidado deste Deus poderoso que nos ama, que nos escolheu, que nos amou antes mesmo de nós o amarmos. Então nós vamos falar agora, vamos finalizar essa palavra de Noé. Não vou me aprofundar muito nessa palavra de Noé, mas nós vamos finalizar aqui com o capítulo 9, sobre a aliança que o Senhor fez. No anterior nós falamos sobre a saída de Noé ali da arca, as instruções, a obediência dele, ele ter esperado ali o Senhor abrir novamente, né? Porque Deus lá quando Noé estava 7 dias lá dentro da arca, quando o Senhor falou que o dilúvio iria acontecer, o próprio Deus selou a porta para que Noé não abrisse a porta ali, porque provavelmente tantas pessoas vieram bater ali na arca quando as águas começaram a subir e foram 40 noites e 40 dias chovendo, não só a chuva, né, que vinha do céu, mas as fontes de água, todas as fontes de água que existem na terra exalaram ali, né, fizeram fluir água. Então, a arca ela foi em torno de 7, 8 metros acima do topo mais alto, que nós falamos a respeito também, que é o Everest ali. Então, nós falamos também que tantas pessoas ali, tantos empresários, tantas pessoas de dinheiro, de condições, ou até às vezes nem com tantas condições, mas tem um objetivo, um foco em escalar ali o Everest, e o próprio Deus está nos dizendo que Ele faz o que Ele quiser. Ele colocou a arca acima do monte mais alto, acima do Everest. Então, quando nós olhamos para esse Deus e vemos o tamanho da soberania dele, o tamanho da grandeza dele, que nós não conseguimos mensurar o tamanho dessa grandeza, nós só teremos a consciência completa de quem ele é lá no dia do juízo, no último dia, naquele dia que nós vamos entrar lá para a eternidade, para o paraíso, né? Para viver com Jesus Cristo eternamente. Então nós vamos entender a profundidade, a largura, a grandeza deste Deus e quantas vezes Ele aqui nessa terra nos livrou de acidentes, nos livrou de morte, nos livrou os nossos familiares. Quantas vezes esse Deus esteve ali conosco quando nós nem entendíamos que Ele era o nosso Deus. Então, as maravilhas deste Deus nós vamos conhecer plenamente. Então, nós vamos finalizar um pouquinho, né, no que nós falamos aqui sobre Noé. E eu estou em oração, talvez a gente vá lá para Abraão, para entender um pouquinho quem era, um pouquinho mais de quem era Abraão, entender quem era Moisés, entender quem era Davi e entender quem é Jesus, o nosso Salvador, que vive e está sentado ao lado de Deus Pai, e que nos deixou aqui o Espírito de Deus que vive conosco, que nos orienta, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, e que é um com Deus Pai, com Jesus e o Espírito, são um único Deus. E é importante nós entendermos de onde nós viemos, o porquê da criação, qual é a nossa trajetória aqui nessa terra, como que tudo aconteceu. E nós não somos uma explosão que simplesmente aconteceu e milagrosamente e perfeitamente fomos criados. Não, nós temos um Criador, nós temos um fundamento, nós temos um início, nós temos uma promessa,
Nós temos uma aliança. Todos os nossos passos aqui nessa terra, tudo aquilo que Deus criou e organizou e sonhou para mim e para você, não tem nada de bagunça, não tem nada de explosão, não tem nada de bagunça. Fomos criados de forma perfeita. Todos nós temos um DNA, nós somos únicos. Nós somos únicos. E isso é algo incrível. Os nossos filhos, o meu netinho que está sendo aí gerado, o meu sobrinho neto que está sendo gerado lá com a Nath, a Sarinha que está vindo aí também, e daqui a pouco o Martin estará aqui, se Deus quiser, porque é Ele que está no controle de todas as coisas, não somos nós. Nós almejamos, né? Nós nos regozijamos com aquilo que o Senhor vai colocando na nossa presença, aquilo que Ele vai colocando nas nossas mesas, mas o controle está todo nele. Independente do que aconteça, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso provedor, o nosso tudo. Então, a perfeição de uma criança, a perfeição da natureza, a perfeição de cada flor, de cada detalhe, das multicores que nós temos aí, a perfeição de tudo aquilo que Deus criou, né? E continua criando, a perfeição de tudo é algo extraordinário. E somente aquele que está com as suas lentes limpas, somente aquele que está olhando na face de Jesus Cristo consegue ver a amplitude dessa perfeição, consegue trazer para a sua vida e entender que a sua vida ela tem um propósito, entender que os nossos passos, a nossa criação, quem eu sou, as minhas qualidades, os meus defeitos, tudo aquilo que está em mim, né? Aquela essência que o Senhor lá com as mãos dele colocou em mim, aquilo não é um erro. Mas essa Andréia, que gosta de se relacionar com as pessoas, que tem defeitos também, mas que tem qualidades, essas qualidades da Andréia, elas vão sendo utilizadas dentro do propósito do Senhor. E os defeitos da Andréia vão sendo alinhados com cada vez mais que a Andréia vai tendo um entendimento de quem ele é e daquilo que ele quer que eu seja. Nós vamos falar mais para frente também sobre os pecados, né? Sobre os 10 mandamentos, aquilo que o Senhor já deixou instituído para nós. A Bíblia é cheia de instruções, e lá quando o povo é liberto novamente ali do Egito, e aqui nós vamos ver aqui no capítulo 9 de Gênesis, que quando a família de Noé sai da arca, o Senhor já começa a dar instruções a Noé. Instruções de como ele deve conduzir, do que acontece quando alguém faz algo errado. E da mesma forma ali, o Moisés foi usado por Deus para dar as instruções ao povo de como eles deveriam se alinhar na presença do Senhor, para que verdadeiramente ele viesse e fizesse parte do contexto deles. E quanto mais nós andamos na presença do Senhor, menos sofrimento nós vamos ter. Quanto mais nós andamos na presença deste Deus, mais dele nós vamos ter. Então, mais alinhados nós vamos estar na presença dele. Com mais santidade nós vamos andando. Então, cada vez que nós vamos tendo uma porção maior de santidade em nossas vidas, e nós só vamos adquirir o 100% quando nós estivermos com Jesus, mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos lutando contra o nosso eu pecador. Nós estamos fazendo com que o nosso eu pecador diminua para que esse Deus cresça em nós. Então, cada vez mais nós vamos ter a alegria, a felicidade, os tributos, né? As qualidades, as características deste Deus em nós e através de nós. Porque aquilo que Deus faz em nós não para em nós. Aquilo que Ele faz em nós, nós não conseguimos reter em nós. O amor é algo tão extraordinário que Deus criou, que Ele nos fala que rios de águas vivas, a partir do momento que nós estamos com Cristo, rios de águas vivas fluem de nós. Porque o amor que Ele move no nosso interior,
esse Deus que vive em nós e que queima em nós, conforme a intensidade que nós vamos buscando Ele, não consegue, essa chama não consegue parar só em nós. Então nós vamos transbordando. Como, e é algo que às vezes até parece contraditório, né? Como que algo que queima em nós, um altar que está aceso, está ligado, está ali queimando em nós, que é a adoração, o zelo pela palavra deste Deus, como que este mesmo Deus pode fazer exalar de nós rios de águas vivas, as águas do Espírito, as águas do Espírito que vão se alastrando por onde os nossos pés pisam. Porque quando nós estamos com Cristo, nós exalamos do perfume dele, nós exalamos da face dele, da luz que vem dele. Então as trevas não prevalecem. As trevas que insistem em nos colocar em poços fundos, as trevas que nos insistem em colocar em cavernas, insistem em nos oprimirem com vícios, com pecados. Mas este Deus é o Deus que nos livra de poços fundos. Este Deus é o Deus que nos livra de cavernas. Este Deus é o Deus que nos ajuda a nos livrarmos de nós mesmos, do pecado que há em nós. Mas nós precisamos decidir. A palavra de Deus nos fala que o Espírito de Deus é quem nos convence. Mas o esforço de todos os dias, nós continuarmos olhando para a face dele, precisa partir de nós. E quando nós damos passos de fé, este Deus é aquele que nos ajuda, este Deus é aquele que nos pega em nossas mãos e conosco vai nos fazendo seguir a nossa trajetória e cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. E o nosso propósito não precisa ser grandioso, porque eu vou falar para multidões, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não, nosso propósito pode até ser a pessoa que está ali ao nosso lado, dentro da nossa casa. Podem ser os nossos filhos que estão ali dentro da nossa casa. Pode ser para um neto, pode ser para um vizinho. Não importa, cada um de nós tem um propósito. E esse propósito ele vai se cumprir a partir do momento que nós nos seguramos nas mãos deste Deus e declaramos que Ele é quem nos conduz. Então eu quero orar já para a gente começar esse capítulo 9 aqui de Gênesis e eu vou finalizar essa fase aqui de Noé. Depois leiam ali mais para frente também, vai ter ali sobre os filhos de Noé, sobre o contexto, né, as cidades que foram montadas, daí eles vão falar um pouquinho ali sobre a Torre de Babel, sobre ali que viviam todos juntos e o que eles se predisporam a fazer, uma torre que fosse chegar até o céu, e aí Deus diz assim, vamos descer lá para ver o que esse povo está fazendo, e aí como se Deus não pudesse ver lá do céu, né? Deus já estava vendo ali tudo o que estava acontecendo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas quando ele chega, ele vê, ele fala assim, nossa, se eu deixar esse povo, ele não tem limites, ele vai fazer o que eles quiserem. Então o Senhor separa eles, confunde, divide, coloca várias línguas, por isso que hoje nós temos o inglês, temos o espanhol, o chinês, o japonês, lá, o coreano, né? Nós temos várias línguas. Foram esses povos aqui, a partir desse momento, que foram distribuídos, porque o próprio Deus tocou ali. Enquanto eles falavam uma língua só, o próprio Deus tocou e fez com que eles se dividissem para que eles parassem de construir aquela torre que fosse até o céu. Então a palavra ela está cheia de respostas. Todas as respostas que você e eu algum dia buscamos, a Bíblia nos responde. A Bíblia nos responde. A Bíblia fala conosco. Faça a sua oração e peça, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, fala comigo nesse momento. E o Senhor fala, e o Senhor ministra aos nossos corações, e o Senhor nos ajuda, e o Senhor nos fortalece. Essa palavra é cheia de testemunhos de vitória, essa palavra é cheia de direções, né, o que nós devemos fazer, instruções, mas essa palavra também nos fala quando aqueles que pecaram através dos testemunhos, qual é o pagamento do pecado,
Qual é o pagamento do caminho errado? Qual é o pagamento de uma mente perversa, de um coração perverso? Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Se conosco, Espírito de Deus, e nos fala um pouquinho mais sobre Noé, Senhor, sobre essa aliança que tu fizeste com Noé e, consequentemente, conosco, Senhor, o teu povo. Senhor, nos conta um pouco mais, Senhor, de como foi essa situação, Senhor, e daquilo que tu queres nos ensinar hoje nesse dia. Senhor, traz para nós, para o nosso contexto diário, para a nossa vida hoje, aquilo que o Senhor quer nos ministrar. E nos ajuda, Senhor, nos fortalece, meu Deus, a estarmos mais próximos de Ti, a entendermos, Senhor, e ouvirmos a Tua voz ao nosso ouvido, ao nosso coração, às nossas mentes. Enche, Senhor, as nossas mentes da Tua palavra, da Tua vida, Senhor, e nos ajuda. Nós necessitamos da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Gênesis 9. Deus confirma uma aliança com Noé, depois que Noé sai da arca ali com os seus filhos e com as esposas de seus filhos e com a sua esposa, né? Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento. Também lhes dou os animais, mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é a vida. Aqui o Senhor está nos dizendo que Ele nos deu os cereais, nos deu os vegetais por alimentos e nos deu os animais, né, a carne. Versículo 5. Exigirei o sangue de todo... Agora ele começa com as instruções. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Versículo 8. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas, nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Versículo 12. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. O inimigo das nossas almas, ele sempre vai encontrar uma maneira de tirar a visão, né, a palavra do Senhor dentro da sua verdade, né, dentro do seu contexto. Então, o arco-íris hoje é utilizado pelo LGBT, pelos homossexuais, né, por aqueles que não estão alinhados dentro do que a palavra do Senhor nos fala, né? Nós amamos as pessoas, mas nós não aceitamos o pecado delas, é completamente diferente. O amor de Deus, Deus ama as pessoas, sem sombra de dúvida, e a palavra dele nos fala e nos direciona para isso. Mas o Senhor nos fala claramente quais são os pecados que levam à morte.
Então, aqui, hoje nós temos o símbolo, né, o arco-íris, a aliança, o símbolo que Deus deixou aqui para Noé, declarando que nunca mais ele iria deixar tirar a vida dos seres humanos através de uma tempestade, através de uma inundação, daquela forma como foi ali no tempo de Noé. Então, o arco-íris que nós vemos aí é um símbolo da aliança do Senhor. É um símbolo da santidade deste Deus. É um símbolo da fidelidade deste Deus. Certo? E eu vou finalizar aqui, dentro deste contexto. Então, a palavra do Senhor, ela é viva. E depois e nós vamos falar também sobre várias alianças que foram feitas. O Senhor fez aliança ali com, de uma certa forma, quando ele colocou ali criou Adão e Eva ali no Jardim do Éden. A aliança agora com Noé, a aliança que ele teve com Abraão, com Isaac, com Jacó, a aliança com Moisés, com o povo lá no Egito, a aliança que ele fez com Davi, né, quando ele disse que o trono nunca se afastaria ali, né, que eles sempre teriam um descendente. Jesus é da descendência de Davi. Então, a aliança que nós temos hoje é a aliança com Jesus Cristo, uma aliança de eternidade. Quando nós declaramos que só há Jesus Cristo é o nosso Deus, que só há um Deus em nossas vidas e que através do nome dele nós acessamos Deus Pai, através do nome dele nós acessamos a aliança eterna, então nós estamos sob a proteção deste Deus, nós estamos andando através da fé, através da aliança que Jesus Cristo fez conosco, comigo e com você, lá 2000 anos atrás naquela cruz, quando o sangue real, o sangue precioso dele foi derramado para cobrir os meus pecados e os seus pecados. Isaías 53, que foi um capítulo que eu utilizei e eu declarava, e foi quando o Senhor me livrou de mais de 7 anos de depressão, mais de 7 anos de morte. Eu tenho meu livro aqui, Vida e Morte, onde eu conto esse testemunho, onde eu conto a minha trajetória, né? Desde a minha infância, os pensamentos destrutivos, aqueles conjuntos de pensamentos que geraram para mim uma mente cauterizada, uma mente, um olhar fechado somente na minha dor, somente naquelas emoções desequilibradas. E eu conto aqui 8, 9 meses depois da minha conversão genuína, que eu achava que eu tinha Deus antes, né? Eu vivia em oração, mas eu não tinha um relacionamento com Jesus. Eu vivia em oração a Deus, mas eu não conhecia Jesus. Então, quando eu me converti, eu e a minha família, 8, 9 meses depois, foi bem rápida mesmo essa cura, através da declaração que eu fazia sobre Isaías 53, que é a declaração da verdade, né? Que Jesus morreu por mim, por você lá naquela cruz. Então, todas as doenças haviam sido levadas com ele na cruz, todos os meus pecados haviam sido levados com ele na cruz. Então, eu declarava essa vitória sobre a minha vida, eu declarava a saúde sobre o meu emocional, eu declarava uma vida plena diante de Deus. Então, eu fui curada dessa depressão. E glórias, e eu glorifico a este meu Deus em todo o tempo. Então, eu só tenho a agradecer ao meu Senhor, independente do que esteja acontecendo na minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu tudo. E eu quero até o final da minha vida, até o último dia da minha vida, estar declarando que este Deus é aquele que me salvou, que este Deus é aquele que me curou e continua me curando. E se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Se as coisas não derem certo, Ele continua sendo Deus. Assim como Pedro falou lá, quando Jesus questiona, né? Quando Jesus está ali falando para os fariseus, né? E os discípulos, a maioria dos discípulos ali, não só os discípulos, os apóstolos, mas os outros discípulos que estavam seguindo ali Jesus, falaram, dura é essa palavra. Eles não creram naquilo que Jesus estava falando, né? Que ele era o Filho de Deus.
E aí Jesus vai e questiona ali para os discípulos dele, para os apóstolos, e o que vocês pensam a respeito disso? E aí Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos, Senhor? Se Tu és a vida, para onde nós iremos? Então, para onde eu irei, Andréia? Né? Eu, Andréia, para onde eu irei? Para onde eu irei? Não há vida se não for na presença de Cristo Jesus. Não há vida se não for aqui olhando para a palavra dele. Não há vida. E eu posso falar isso verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu tenho PhD, eu tenho doutorado nisso. Eu posso falar verdadeiramente. Não há vida se não for na presença deste Deus. E eu finalizo aqui. Entregue as suas mazelas ali no altar do Senhor. Entregue tudo. Entregue os seus pecados, seus vícios. Entregue cada detalhe, cada pensamento, cada cobiça, cada inveja. Entregue, não tenha medo de falar. Cada pensamento doido que você tiver, entregue. Eu às vezes digo, olha Senhor, olha aí, ó, o que eu estou pensando, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. O fenômeno dos pensamentos, nada impede que eles venham. Eu falo muito isso nos meus tratamentos terapêuticos aqui com os meus clientes, com as pessoas. Os pensamentos eu não posso controlar. O meu caráter, o meu coração, ele vai sendo mudado e esses pensamentos, eles vão diminuindo, mas eles ainda, até que Jesus venha, eu ainda estou nessa luta contra o meu próprio eu, contra o eu pecador, Andréia pecadora. Mas entregue. Olha, Senhor, olha aqui o que eu estou pensando, Senhor, que vergonha, Senhor, de Ti. E Ele vem e nos ajuda a mudarmos o nosso caráter, nos ajuda a eliminarmos quem nós somos, para que Ele cresça em nós. Vamos entregar então. Senhor, obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Oh, Jesus, queima em nós. Oh, Espírito de Deus, nos ajuda. Vem cortando as arestas do nosso caráter, de quem nós somos, vem nos realinhando na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, não há vida se não for na Tua presença. E eu te peço nesse dia, Senhor, derrama mais da Tua vida sobre nós, Senhor. Nós somos necessitados de Ti, Senhor. Vem, Senhor, e nos cura. Vem, Senhor, e nos transforma. Vem, Senhor, e muda os nossos pensamentos, muda o nosso coração, muda o nosso caráter. Vem, Senhor, e nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, a continuarmos andando, olhando para a Tua face. Lembra-te de nós, Senhor. Assim como Tu lembraste de Noé, assim como Tu lembraste de Ana, assim como Tu lembraste de Abraão, Senhor, e de tantos outros, ó Deus. Nós te pedimos que o tempo das Tuas promessas, o tempo das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas sejam derramadas. Lembra-te de nós, Senhor, e nos ajuda, porque somos falhos, somos fracos e somos dependentes Teus, Senhor. Eu entrego esse dia nas Tuas mãos, Senhor, e te peço, se conosco, meu Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.